Olá, boa tarde. Mais de 200 mil pessoas vivem em situação de rua no país. Atento a essa realidade, o Conselho Nacional de Justiça determinou que todas as unidades judiciais criem estruturas próprias para receber essa parcela da população. Além de toda a dificuldade enfrentada no dia a dia, as pessoas que vivem em situação de rua ainda são impedidas de entrar em estabelecimentos privados e públicos. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos outros assuntos. Justiça Fluminense suspende exigência do passaporte de vacina na cidade do Rio de Janeiro. Na decisão, foi determinado ainda que as autoridades de segurança devem ser orientadas quanto à nova determinação. Justiça condena ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e a esposa dele, Adriana Anselmo, por uso particular de helicópteros. E ainda, Superior Tribunal de Justiça manteve liminar que mandou concessionária pagar aluguel a donos de imóvel sob risco de desabamento em Fortaleza, no Ceará. A CPI da pandemia está ouvindo hoje o empresário Otávio Facuri. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal assegurou ao empresário o direito constitucional ao silêncio, incluindo a garantia contra a autoincriminação. A liminar também impede que o empresário seja submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Otávio Facuri foi convocado para esclarecer suspeitas de que teria financiado canais apontados pela CPI como responsáveis pela divulgação de notícias falsas e pelo estímulo ao uso de tratamento precoce que não tem eficácia comprovada. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a exigência do passaporte de vacina na cidade do Rio de Janeiro. O documento era exigido para a população ter acesso a locais públicos e privados. A exigência do chamado passaporte da vacina ou passaporte sanitário para entrar em locais públicos e privados tem sido alvo de disputa judicial no Rio de Janeiro. O decreto publicado pela Prefeitura do município exigia desde o começo do mês a comprovação da vacina contra a Covid-19 para ter acesso a prédios públicos e particulares de uso coletivo, como academias, estádios e pontos turísticos. Pouco tempo depois da publicação, o decreto foi questionado na Justiça, que manteve o passaporte da vacinação com base em entendimento do STF que prefeitos e governadores têm autonomia para determinarem medidas de enfrentamento à pandemia. Mas agora uma moradora do Rio de Janeiro entrou com uma ação em caráter coletivo e conseguiu derrubar a exigência. A decisão se estende a toda a população do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio entendeu que o decreto municipal não restringe o acesso apenas aos prédios da prefeitura e divide a população em vacinado e não vacinado. Além disso, o decreto viola o direito constitucional da liberdade de locomoção. Na decisão, foi determinado ainda que as autoridades de segurança devem ser orientadas quanto à nova determinação, alertando para o crime de abuso de autoridade. Em outra decisão da Justiça do Rio de Janeiro, se refere ao ex-governador do estado, Sérgio Cabral. Bom, o Tribunal de Justiça condenou Cabral a 11 anos e 8 meses de prisão por crime de peculato pelo uso particular de helicópteros do governo. O político e a ex-mulher, Adriana Anselmo, ainda terão que ressarcir os cofres públicos do estado. O ex-governador Sérgio Cabral e a ex-mulher dele, Adriana Anselmo, vão ter de pagar uma indenização de quase 20 milhões de reais ao estado do Rio de Janeiro. Adriana também foi condenada à pena de 8 anos e 4 meses em regime fechado. A defesa de Cabral classifica a decisão como descabida e argumenta que a mobilidade do então governador e a família era estabelecida pelo gabinete militar por razões de segurança. Logo, não faz sentido falar em condenação. Cabral e a ex-mulher foram denunciados em 2018 pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O ex-governador do estado é acusado de ter utilizado o helicóptero do governo em voos de interesse particular, no mínimo 2.280 vezes. Já na conta da ex-primeira-dama são computados pelo menos
220 voos privados para transportar familiares, amigos e políticos. Só na primeira instância da Justiça Federal, Cabral foi condenado 20 vezes por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e agora peculato. A soma das penas ultrapassa 390 anos. Em setembro, Cabral foi transferido do presídio de Bangu para o Batalhão Especial Prisional em Niterói. A medida atende a uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. O ministro aceitou o pedido da defesa do ex-governador para que ele fosse afastado dos demais presos citados no acordo de delação premiada da Operação Lava Jato. O Superior Tribunal de Justiça manteve liminar que mandou concessionária pagar aluguel a donos de imóvel sob risco de desabamento em Fortaleza, no Ceará. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido da Companhia de Água e Esgoto do Ceará para que fosse suspensa a liminar que determinou o pagamento de aluguel a 2 moradores de Fortaleza que buscam responsabilizar a concessionária pelo risco de desabamento de sua casa. A concessionária foi processada devido ao vazamento de água em uma de suas tubulações subterrâneas em frente à casa dos autores da ação. Eles alegaram que a Defesa Civil determinou a imediata desocupação do imóvel após constatar problemas estruturais decorrentes do vazamento com risco de desabamento. Ao negar o pedido da Companhia de Água e Esgoto do Estado, o ministro preservou os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, que confirmou a tutela de urgência deferida em primeiro grau, a fim de que a companhia pague R$ 900 por mês a título de aluguel para os autores da ação de indenização por danos materiais e morais até o efetivo reparo do seu imóvel. Na decisão, o presidente do STJ lembrou que o cabimento do pedido suspensivo de liminar demanda a comprovação de grave lesão à ordem e à economia públicas. E, segundo ele, a Companhia de Saneamento apresentou apenas argumentos genéricos de que a manutenção da liminar traria resultados onerosos e irreversíveis. E você vai ver a seguir, resolução publicada pelo Conselho Nacional de Justiça vai facilitar o acesso da população em situação de rua ao Poder Judiciário. Os detalhes você confere daqui a pouco, eu volto já. A Constituição Federal Brasileira foi um divisor de águas nos direitos humanos. Com ela, passamos a ter com mais eficácia a garantia de direitos fundamentais, como a vida, a segurança e a liberdade. A partir dela também, passamos a ter o crime de racismo como um crime inafiançável e imprescritível, dando mais esperança para o nosso povo negro brasileiro. Uma resolução publicada pelo Conselho Nacional de Justiça vai facilitar o acesso da população em situação de rua ao judiciário. A norma determina a criação de estruturas para receber esse segmento da sociedade e também de tribunais itinerantes, isso para levar os serviços até essas pessoas. Mais de 221 mil pessoas vivem em situação de rua, segundo a última pesquisa do IPEA, publicada em março do ano passado. A maioria está sem emprego ou em trabalho informal. Além de toda a dificuldade humanitária, essas pessoas sofrem preconceito e são impedidas de entrar em estabelecimentos privados e públicos. Uma pesquisa de 2008 mostrou que 31% já foram barrados em comércio. 30% foram impedidos de entrar em transporte público. Mais de 18% não conseguiram atendimento na rede de saúde. E mais de 20% não puderam entrar em órgãos públicos. A falta de acesso a órgãos públicos também pode dificultar que as pessoas em situação de rua busquem seus direitos junto ao judiciário. Pensando nisso, o Conselho Nacional de Justiça determinou que todas as unidades judiciais criem estruturas próprias para receber essa parcela da população. A resolução ainda determina que as pessoas em situação de rua não poderão ser impedidas de entrar nos órgãos da justiça por causa de vestimentas, condições de higiene pessoal ou falta de documento. Recentemente, pessoas em situação de rua nesta região comercial de Brasília precisaram recorrer à justiça após uma operação das autoridades em que foram apreendidos seus pertences e até mesmo documentos.
Na ação judicial, eles conseguiram reaver os utensílios e a Justiça condenou o governo a pagar indenização a cada um. O advogado que atuou no processo conta a dificuldade para representar quem vive nas ruas. Ele destaca a importância da criação dos judiciários itinerantes previstos na resolução do CNJ. Essas pessoas têm aversão aos entes públicos e dificilmente iriam até um tribunal. Por isso que o ato normativo do CNJ é tão importante. Promove e estipula uma equipe multidisciplinar para o atendimento dessas pessoas e também estimula os tribunais a serem itinerantes, porque seria muito difícil pensar o contrário. Marcelo Pedra é coordenador técnico do Núcleo de Estudos da População em Situação de Rua da Fiocruz Brasília. Segundo ele, a resolução vai dar maior visibilidade a essa população, que aumentou ainda mais após a pandemia da Covid-19. Nós percebemos muito mais famílias em situação de rua, muito mais mulheres em situação de rua, o que, de certa forma, traz outras características e vai exigir outras necessidades, outras ofertas das políticas públicas para a população em situação de rua. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Flávia Pessoa. Oi, Flávia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Rafaela. Bom, a senhora coordena um grupo de trabalho no CNJ que contempla as necessidades desse público, de pessoas em situação de rua. Agora temos a resolução nova do CNJ. Em linhas gerais, o que ela prevê, quais são as novidades e os avanços que a gente vai conseguir para essa população? A ideia do grupo de trabalho foi justamente especializar uma equipe para pensar na temática. Então, a gente reuniu juízes de diversas regiões do país e diversos ramos de justiça e ouviu o Conselho Nacional de Direitos Humanos, os movimentos sociais, as instituições de justiça, sempre com o objetivo de ser o mais plural possível e conseguir fazer uma resolução longa, com 40 artigos, que trata tanto da parte de documentação, que foi mencionado aí, que é muito importante, né? Muitas vezes a pessoa deixa de ajuizar uma ação, ou ajuiza, mas tem a sua ação extinta por falta de documentação. Então, é importante que a gente tenha, em primeiro lugar, em relação à documentação básica, né? Certidão de nascimento, carteira de identidade, mas não apenas isso, né? Isso é um direito de todo cidadão e a resolução também prevê isso. Mas, além disso, a gente tem algumas ações que dependem de documento, por exemplo, documento do INSS, documentos que estão disponíveis em órgãos públicos. Então, por que exigir que a pessoa em situação de rua vá lá no órgão público, consiga formular o seu requerimento para conseguir o documento para depois trazer? Porque o juiz não pode, ele mesmo, requisitar a documentação, já que essa documentação está disponível em órgãos públicos. Uhum. Então, a resolução, uma das coisas que ela pensa é exatamente isso, que a gente, dessa parte de documentação, consiga. E, para além disso, né, as equipes especializadas, para que essas pessoas possam ser atendidas. Como foi falado aí na reportagem, muitas vezes essas pessoas têm uma dificuldade de acesso físico aos locais e também tem o medo de entrarem lá e acabarem sendo presas e acabarem sendo, de alguma forma, maltratadas. Então, essa visão do poder público um pouco restritiva do acesso, isso é que tem que acabar. Então, por conta disso que a gente pensa, né, nessa criação de equipes especializadas, então essas pessoas vão ter condições de melhor atender essa população em situação de risco. Flávia, colocar isso tudo em prática deve ser um grande desafio, né? O judiciário precisa contar com o apoio de outras estruturas, de outros atores envolvidos para conseguir dar efetividade a essa resolução. Como os tribunais, como eles vão materializar tudo isso? A ideia é justamente que se façam grupos locais, né? A resolução prevê isso. Esses grupos locais, eles deverão incluir o sistema de justiça, obviamente, mas também o Poder Executivo, como você acabou de falar, porque não há como, né? A gente tem que envolver as instituições em sua totalidade e também as organizações da sociedade civil
que trabalham com a temática e que ajudam em muito nos seus diversos aspectos. Então, a ideia é que os tribunais criem esses órgãos colegiados, né, locais, e que esses órgãos possam dar um certo direcionamento, tanto na formação da equipe especializada de atendimento, como também na itinerância, nessa possibilidade de se realizarem mutirões, para que a gente consiga, foi mencionado na reportagem, a quantidade de pessoas em situação de rua, e essas pessoas elas não têm o direito ao mínimo, que é uma documentação. Então, assim, que a gente consiga, pelo menos minimamente, atender os anseios dessa população. E, em razão da ausência de documentação, elas acabam não tendo os demais direitos. Então, a gente parte disso, dessa parte da documentação, para justamente conseguir efetivar as suas garantias básicas. É dar dignidade e cidadania para essas pessoas, não é, Flávia? E para a gente finalizar rapidinho aqui, qual é a expectativa para que todos os tribunais já estejam alinhados com a resolução nova? Essa resolução, ela vai agora, né, que foi publicada, ela vai ser gerado um cumpridec, que é um processo de acompanhamento e cumprimento, e aí, a partir disso, todos os tribunais serão oficiados para promoverem o cumprimento, e a gente vai manter reuniões periódicas com esses tribunais para colher o que está acontecendo, tanto do ponto de vista das boas práticas, porque alguns tribunais vão conseguir implementar mais rapidamente, como do ponto de vista de cobrança mesmo, que os tribunais façam e façam cumprir a resolução. Excelente resolução, excelente iniciativa do CNJ. Mais uma vez, um prazer conversar contigo, Flávia, conselheira Flávia Pessoa, ao vivo aqui com a gente. Até a próxima, muito obrigada. Muito obrigada. E você vai ver no próximo bloco os assuntos da pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes, daqui a pouquinho eu volto já. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma alteração na Lei Maria da Penha que autoriza autoridades policiais a conceder medidas protetivas a mulheres vítimas de violência doméstica. A ação foi apresentada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que sustentou o argumento de que não se pode cogitar a possibilidade de um policial ou delegado entrar na casa de alguém sem ordem judicial para retirar uma pessoa da própria residência antes do processo legal. Para a associação, a alteração na Lei Maria da Penha ofende os princípios da reserva de jurisdição e da separação dos poderes. A mudança na Lei Maria da Penha permite que a autoridade policial afaste o agressor da vítima quando não houver um juiz competente para determinar a medida protetiva. Os policiais poderão encaminhar a mulher ao programa de proteção e proibir que o agressor frequente os mesmos lugares ou se aproxime da vítima. As determinações são provisórias, apenas em situações de emergência, e deverão ser analisadas por um juiz em 24 horas. Em relação ao processo, o Senado Federal afirmou que o objetivo da mudança foi conferir maior nível de proteção das mulheres em relação às agressões e violências domésticas. Para a Câmara dos Deputados, o projeto foi processado dentro dos trâmites constitucionais e regimentais inerentes à espécie. A Presidência da República também se manifestou pela constitucionalidade das normas. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Mas esse não é o único processo previsto para ser julgado hoje, não. A consultora jurídica da TV Justiça, Hanna Gomes, traz agora os outros assuntos da pauta. Confira. Nesta quinta-feira, temos 5 ações pautadas para julgamento. Entre elas, é destaque o recurso ordinário que discute o pagamento dos custos das despesas médicas dos hospitais particulares que supriram a necessidade do Sistema Único de Saúde. A discussão nesse processo trata da competência para pagamento e a base de cálculo para apurar o valor devido. Discute-se se os custos devem ser pagos segundo o valor arbitrado pelo prestador do serviço ou de acordo com a tabela do SUS.
De um lado, a Unimed alega que o custo expendido é exatamente o que deve ser ressarcido. Já o Distrito Federal sustenta que as despesas médicas devem seguir os parâmetros fixados pela tabela do sistema público e não o valor do setor privado. Outro destaque nessa sessão é o agravo apresentado pelo presidente da República, que pede a reconsideração da decisão que negou a apresentação do seu depoimento escrito. O inquérito já havia sido suspenso após o voto do relator, o ministro Celso de Mello. Agora, o processo segue na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, já com pareceres negativos da Procuradoria-Geral e do relator do caso, contrários ao depoimento escrito. A sessão começa às 14h e você pode acompanhar tudo pelo canal do YouTube no Supremo Tribunal Federal. O abrigo institucional de Coruripe, em Mato Grosso, abriga crianças e adolescentes que, por algum motivo grave, tiveram que ser retiradas do convívio com a família. Enquanto os filhos permanecem no local, a equipe de assistência social desenvolve um trabalho de acompanhamento com os pais. Hoje, a rotina do abrigo está diferente. É que a Franciele está fazendo 15 anos. Chegamos na casa bem cedo e a decoração ainda estava sendo preparada cuidadosamente. Cada detalhe encantava a aniversariante. De origem humilde, ela nunca teve condições de ter uma festinha de aniversário. O que é que você esperava ter no dia de hoje? Bolo, decoração e um monte de gente, como está agora. E a família também? Você sonhava em ter a sua família presente? Eu queria estar do lado delas todas. Franciele está no abrigo há quase 2 meses e o sonho dela foi realizado através de várias doações. A Cidrônia é a assistente social da casa e organizou tudo. Inclusive garantiu outro desejo da Franciele, a presença dos pais dela. A gente hoje vai comemorar os 15 anos da Franciele em grande estilo, né? Os pais da Franciele vão estar aqui. Por que só os pais? Porque ela faz parte de um grupo de 4 irmãos que já estão acolhidos aqui. Então, os irmãos dela já estão com a gente e à tarde os pais vão estar para comemorar o aniversário junto com todos aqui da casa. O abrigo institucional de Coruripe abriga atualmente 10 crianças e adolescentes que, por algum motivo grave, tiveram que ser retirados do seio familiar. Aqui, eles aguardam a reinserção na família de origem ou até mesmo em casa de parentes. Casa de uma avó, de uma tia, de um parente que queira ficar com a guarda da criança. Aí também essa família é trabalhada também para que elas possam receber essas crianças. Este representante da Secretaria de Assistência Social do município explica como é feito o trabalho com os pais, enquanto os filhos permanecem no abrigo. Esse acompanhamento é feito mensalmente, né? Vai ver se tem pessoas envolvidas com alcoolismo, se tem pessoas envolvidas precisando de assistência de alguns outros órgãos, como também a questão de auxílio moradia. A iniciativa de criar esse abrigo institucional surgiu através do Ministério Público, como nos contou a promotora de Justiça, Ilza Torres. A gente tinha uma grande quantidade de crianças em situação de risco. Aí, na época, a gente chamou a administração municipal, através do prefeito, e conseguimos fazer um TAC, onde foi feita uma lei municipal e foi estruturada todo um abrigo institucional. O juiz Mauro Baldini é quem está à frente na comarca de Coruripe. Ele lembra que a chegada do abrigo fez diminuir bastante a prática da entrega de crianças, que era realizada de forma ilegal por muitas famílias. Ainda segundo o magistrado, apesar de o trabalho de reinserção na família estar dando muito certo, ainda existem casos que acabam tendo que ser resolvidos com a adoção. Com o objetivo de orientar os pretendentes à adoção, é que acontece em outubro um curso de capacitação naquela região. Vai amadurecer nos casais do que se trata a adoção, que é um ato de amor por excelência, de inserção de crianças e adolescentes em famílias substitutas, um ato irrevogável. Então, os casais têm que ter plena consciência desse ato. Excelente iniciativa. Agora, uma correção. O abrigo institucional de Coruripe fica em Alagoas, não Mato Grosso, como eu falei anteriormente.
O Jornal da Justiça, a primeira edição de hoje, fica por aqui para você. Uma ótima tarde. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.